Que vitória foi essa do Corinthians, hein? Corinthians vence o Atlético Paranaense por 1-0 com gol de Guinegão e encaminha aí vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Agora o jogo de volta vai ser na casa do Corinthians. Vamos ver aqui o que a galera do Linha de Passe falou sobre a vitória. E não se esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. Vou deixar os créditos na descrição do vídeo. Bora lá. Aquela história do... Como é que é? O professor Celso Zóio tinha que falar sempre. Sabendo usar, nunca vai faltar, né? Mas Era o slogan da Sabesp lá da água. Sim. Como equilibrar o galo? A sequência é muito forte para todo mundo. Exatamente. Né? Então tem jogadores que vão sentir mais, outros não vão ter problemas, outros vão trazer problemas antigos que vão... tem os gramados sintéticos também, todos reclamam. Eu acho que é preciso ouvir o jogador. Você não pode tratar como uma frescura do jogador. Entendeu? Todo jogador está falando. Sim, quem joga? O jogador. Eles reclamam, exceto quem joga. E tem um certo medo de reclamar, né? Eles falam muito mais fora do que falam nos microfones. E aí, cara, você não pode deixar de ouvir, né? Isso é um problema que o futebol brasileiro a qualquer momento vai ter que lidar. Porque nós já temos 20% da Série A nessa temporada, gramado sintético. Você tem o Botafogo, tem o Galo, tem o Palmeiras, tem o Atlético Paranaense. Não está na Série A, está na Série B. Se tivesse, a gente teria um número maior. E o Brasil tem tudo para virar o paraíso do sintético. Porque a gente tem uma sequência de jogos que é impossível ter gramado bom. Sim, dá, mas quando você tem um estádio que jogam 2 times, Maracanã, é um trabalho muito difícil. Você pega Fortaleza, o Castelão, nunca está bom. É claro, aí você vai para o Cruzeiro, que joga no Mineirão, vai estar bom. O Inter só no Beira-Rio é um gramado espetacular. A Neoquímica é fantástico também. Né? Então nós vamos ter, porque aí tem cara que não fala, não vou. Hoje ele era dúvida. E ele ainda vai jogar contra o Palmeiras. É claro que depois tem uma data FIFA, então certamente ele vai ficar boa parte da data FIFA fazendo fisioterapia. Porque né? são 2 jogos agora que você vai precisar muito do Garro, então, né? Assim, uns vão sentir mais por questões que são relativas a cada jogador. Né? Tem outros que não vão sentir nada, não vão ter problema algum. Mas é um jogador importante, acho que pra você ter à disposição o tempo todo. O tempo todo. O que eu quero dizer que com é outro isso... time, sim. Então, assim, ter à disposição o tempo todo significa, evidentemente, não utilizá-lo o tempo todo em todos os jogos. Sim. Então é o que o Dorival fez hoje, né? Ele chegou um momento, ele tira... Porque eu quero dizer existem momentos em que você precisa mais do Garro num jogo. Existem momentos em que você vai precisar menos do Garro e talvez de alguém que dê mais combate, porque aí realmente não é a dele, né? Não é o que ele faz. Então, o que eu acho é que o Dorival ele pode administrar a utilização ou não do Garro de acordo com os placares, com o andamento das partidas, com o que ele pretende naquele momento, entendeu? E acho que essa é uma maneira de você dosar a minutagem, porque é óbvio que é um dos caras com os quais ele precisa ter mais preocupação. Talvez seja... Talvez não, né? Eu acho que no Corinthians ele é aquele com quem o Dorival tem que ter mais preocupação. Até mais do que o Memphis, nesse sentido. Ele é o principal jogador do Corinthians, acho que é isso que a gente quer chegar. Tecnicamente... É uma posição... eu não sei, assim, eu acho que... É rara. Você vê o São Paulo... Mas eu acho que o Memphis é... Palmeiras está contratando um para essa... O Flamengo agora trouxe o segundo. Assim, são caras que são únicos. Eles ditam, né, o ritmo, assim, pelo passe, por essa capacidade. E que ele tem de entendimento com... Geralmente, quando está jogando Yuri e Memphis, eles se entendem bem. Você tira esse, tá bom. Quem é que joga na função dele? Quem é que se aproxima? Do Garro? O Carrilho. Mas o Carrilho ali projetado... Aí também está fora. Mas também está fora. Uma coisa que ele fez... Aí não era nem o Dorival na época, mas eu acho que foi contra quem foi? Quartas de final? Foi Mirassol? Não me lembro. No Campeonato Paulista. Que ele não tinha o Garro e ele volta... Ele volta o Memphis para fazer essa função e o Memphis faz uma partidaça ali jogando mais recuado. O que eu quero dizer, quando você fala sobre... Eu até acho que, de fato, o Garro é aquele que exibe mais virtuosismo ali dentro de campo. Pronto, é isso. Virtuosismo é uma boa palavra. Mais técnico, vamos dizer assim, na hora que as jogadas dele são até mais técnicas, até porque o Memphis é utilizado como um segundo atacante, né? E não como um meia. Mas eu acho que o Memphis é o típico jogador que tem a capacidade de jogar à frente, que pode... porque ele não é o 9 da área. Exatamente, está longe de ser o 9, ele é um segundo atacante, ou ele pode ser um meia
meia também. É que, em geral, quando o time está completão, ele não joga como um meia, porque o Garro, aí sim, o Garro é o jogador daquela posição. E não adianta você querer inventar. Eu acho que talvez esses jogadores sejam cada vez mais raros por isso também. Porque eles são jogadores que carecem de um lugar específico no campo. Não é o cara que você vai pôr na beirada, não é o cara que você vai pôr como segundo atacante, não é o cara que você vai pôr como centroavante. Ele é um meia clássico. Assim, eu acho que o Ramon usava o Garro na frente de 3 volantes e o Dorival, quando tem o Memphis e o Yuri, também. Por quê? É exatamente o que o Jean disse. Ou você tem esse meia clássico, antiquado, também, tá? Que você precisa proteger muito bem. Porque não dá para você ter um jogador do meio-campo no futebol moderno, se você quer ter um time que joga coletivamente de maneira agressiva, intensa, que não participa da marcação. Você precisa ter no mínimo, vamos supor, quando você não consegue fazer a pressão na frente, você precisa recompor com 8 jogadores. Aí você recompor com 5-3, com 4-4, cada técnico faz de um jeito, mas você precisa recompor com 8 jogadores. E quando um desses tem dificuldade de recomposição, você obriga um atacante a voltar. Quando o Corinthians tem o Yuri, e aí dá para entender a importância do Yuri, o Yuri ajuda muito nisso. Informa, né? Informa, lógico. Informa. E o Garro é um cara que, exatamente por ter essa qualidade, eu concordo com vocês, é um virtuoso no passe, na finalização de fora da área, na bola parada. Ele aciona o Yuri e o Memphis em velocidade. O Memphis associa mais com ele, mas também pode ser usado em velocidade, principalmente o Yuri. E de frente pro gol os dois, né? De frente pro gol, nas costas do adversário o tempo inteiro. Tanto que a gente vê quando tem o Memphis e o Yuri jogando, às vezes o Garro vem mais atrás ainda, quando o Corinthians está pressionado, e aciona os dois, e esses dois jogadores são muito perigosos quando eles estão de frente para os marcadores adversários com a bola. Principalmente o Yuri, que ataca, como se diz hoje em dia, o espaço muito. Sim. Quando você não tem esses jogadores, que nem hoje, o que o Dorival faz? Ele protege mais a defesa, usando um quarteto atrás do Garro, então ele não tem mais um trio, ele tem um quarteto, com 2 jogadores protegendo os laterais, 2 jogadores protegendo os zagueiros por dentro, dá ao Garro total liberdade. Como hoje. Só que o Garro fica um pouco órfão de quem acionar, com quem jogar. E aí é óbvio que, de novo, pode sair o passe de qualidade, chega mais à frente, pode finalizar bem, a bola parada dele é excelente, né? E aí ele também faz a diferença. Então, quando você olha os limites do elenco do Corinthians, técnicos, eles não têm um grande elenco, quando se fala de construção de jogo, ele é essencial. Sem Porque dúvida. de um jeito, quando o Corinthians é taticamente mais vulnerável, mas tem a sua suspensão mais forte, com ele o Corinthians é muito perigoso. Sim. Como a gente viu, por exemplo, contra o Palmeiras, apesar de ser instável, o que tem a ver com a parte coletiva, muito. E quando você não tem esses jogadores, você tem ali um cara diferente, que num lance pode resolver o jogo. E eu acho que esses 2 últimos jogos mostram bem isso. Apesar do Corinthians já ter superioridade sobre o Vasco, naquele momento, e tudo bem, superioridade numérica, o Vasco tinha empatado o jogo e tal, etc., mas assim, superioridade mesmo no jogo. Quando ele entra, ele faz a diferença. Tanto é que os gols saem dele, o chute dele, que depois o Guinegão aproveita lá o rebote, a cobrança de escanteio para o 3º gol, e hoje, no primeiro tempo, especificamente, acho que no momento que ele tem mais gás e tal, etc., o Garro também é importante, finaliza e tal, ele carrega o Corinthians. Só uma coisa para tocar para o Rafa, porque obviamente vai falar sobre isso. No jogo contra o Vasco, ele tem uma, entre aspas, vantagem, que o Corinthians não deve usar. Como ele sai do banco, ele entendeu já, instruído os espaços onde ele tem que jogar, como usar a vulnerabilidade do Vasco, e ele é um jogador muito inteligente. Não, é assim, muito técnico, e eu acho que o grande desafio, que ao mesmo tempo é estratégico, ao mesmo tempo é intelectual para o Dorival, é justamente indo ao encontro que o Jean falou há pouco, saber o jogo do Garro inteiro, ou seja, que ele vai começar a partida e vai jogar até quando aguentar, e o jogo do meio Garro, né? Você vai usar entrando na partida ou usando só um tempo. E aí, fazer aqui o papel um pouquinho do advogado do diabo, a gente começou esse debate enaltecendo a qualidade do Corinthians quando tem os 4 jogadores de frente. Sim. O Carrilho, o Garro, o Memphis e o Roberto, né? E dos 4, só um está jogando no momento. O Memphis entrou hoje, daqui a pouco vai recuperar a sua condição. E a médio prazo, todos vão jogar, né? O Corinthians vai ter novamente o seu quarteto. E uma das coisas que se criticava do Corinthians, quando tinha, em muitos momentos, quase todos os 4 juntos, era que faltava a combatividade, faltava a transpiração, faltava a doação extra, faltava sem bola. Isso que o Birner fala, esse comprometimento da recomposição,
né? O sem a bola do Corinthians estava muito falho, o time perdia jogos, tomava gols em lances de absoluta desatenção coletiva. Será que o Dorival vai topar novamente colocar o melhor Corinthians pela exigência técnica dos 4 jogadores em detrimento desse Corinthians operário? Vai. Você aposta isso? Eu aposto isso. Você já cifra isso? É difícil, viu, cara? Até porque foi assim que ele eliminou o Palmeiras. Ele eliminou o Palmeiras, pelo São Paulo atacou o Flamengo quando na final da Copa do Brasil. Essa memória É a cara do técnico. Essa memória afetiva é importante. Só que uma coisa foi pontual, existe todo um contexto de rivalidade, e outra coisa é você pensar no que tem o Corinthians de temporada até o final do ano com jogos decisivos de brasileiro de Copa do Brasil. A questão é que, assim, eu acho que vai demorar para ter os 4 em forma, principalmente pelo Yuri, né? Então, o Yuri deve ser o último. Não, o Carrilho só volta no que vem, né? O Carrilho, é verdade, o Carrilho nem volta. Eu acho o Carrilho essencial. Eu acho que fala-se pouco do Carrilho. É verdade. E vai ter que ir para Venezuela. Então, assim, não vai escalar mais por isso mesmo. Não dá. Vai ter que mostrar lá. Mas só os 3 já dá um tom de um Corinthians mais técnico. Sim, sem dúvida. Se ele vai jogar, se ele pegar o Cruzeiro, próxima etapa, ele tem que passar e o Cruzeiro também. Os dois têm uma baita vantagem. Ganharam fora de casa, né? Ele vai ter que ter um time também que jogue. Porque o time de hoje ganhou. Mas se falar que jogou, já é uma coisa muito forte, né? E ele pode até usar, por exemplo, ele fez um controle aí de carga no Garro. Ele entrou 63 minutos, São Januário. 63. Então ele abriu mão de um jogo de Copa do Brasil, de brasileiro, que a equipe não está bem, para poder ter o Garro para jogar hoje. E o Garro jogou. Sim. Né? E ainda tem o Palmeiras no domingo, aí ele para. Sem o Garro, a alternativa ao Garro, como citou o Jean, pode ser o Memphis? Pode. Se tiver o Yuri, você pode ter o Memphis. Sem dúvida. Se tivesse, ele tem o Vitinho. O Vitinho está ainda numa condição física que hoje ele jogou um tempo. Se ele tivesse 2 jogadores pela beirada, Vitinho e mais alguém pelo lado direito, que pudessem recompor, ele poderia ter Memphis no retorno. Memphis e Yuri sobram. Volta pelas beiradas. Porque também tem que tomar cuidado, porque ele pode ficar totalmente vulnerável. Hoje, essa é a preocupação. Com Garro, Memphis e Yuri, já é um combate que tem limites quando você tem que encaixar ali na saída do adversário para desafogar um pouco o seu time lá atrás. E se o adversário ficar invertendo bola, só fica correndo que nem louco. Então, ele não tem a situação ideal, perfeita. Ele não é o Leonardo Jardim que fala assim para o Gabigol, fica no banco porque o outro está correndo mais que você e fazendo gol um atrás do outro, que é o Caio Jorge. É um luxo, né? Se ter Gabigol no banco realmente é um luxo. Mas ele tem alguém que hoje desempenha melhor. Né? E poucos têm essa condição de colocar um jogador desse tamanho no banco. O Flamengo tem, mas o Corinthians é aquele Corinthians. O Corinthians, a gente sempre falou aqui, 11, tem 11, tá? Tem 11 caras. Bem competitivo. Você começa a tirar dos 11, você começa a ter problemas. Talvez, vendo o que aconteceu em São Januário e hoje, talvez ele consiga recuperar o Maicon. No ritmo, o Vitinho vem, o Maicon pode ser uma novidade, porque ele ficou um tempo parado e é um jogador que foi criado dentro do Corinthians. Então ele entende o Corinthians. E ele fez gol, São Januário, hoje novamente em campo. Talvez esta situação de ausência de vários jogadores tragam para a equipe nomes que normalmente não iam jogar. O Guinegão não ia entrar, gente. Com o Yuri Alberto e Memphis, não tinha nenhuma chance para ele. A minha dúvida é sobre o Vitinho, porque ele é um cara que não recompõe bem também. É mais um. Aí ele tá frio. Essa discussão sobre o Corinthians faceiro ou Corinthians mas pode ser Vitinho. Sim, Vitinho e Guinegão. Perfeito. Já é uma dupla que melhora, você melhora o que ele tem hoje. Perfeito. Tecnicamente, o Vitinho é muito bom jogador. Eu tenho uma opinião bem impopular. Eu acho que pouca gente vai concordar com isso, mas eu acho que o melhor Corinthians... Não se acanhe. Não. Jamais. Aqui no Linha, a gente... Nós temos opiniões impopulares. Sim, mas populares. Porque assim, eu sei que o torcedor quer a qualidade sempre. Mas eu acho que esse perfil de Corinthians que jogou contra o Vasco e hoje contra o Atlético Paranaense é o ideal para pegar o Cruzeiro. Um Cruzeiro que naturalmente vai sair para o jogo,
O Cruzeiro que hoje jogando no campo do Atlético, em alguns momentos controlou muito o jogo, a gente vai falar sobre isso mais à frente, e que vai entrar contra o Corinthians, notadamente, se for essa semifinal, condicionado ou pré-estabelecido como favorito. Não, então, peraí, o impopular, para um pouquinho, vamos lá. E vai ser lá na frente. Esse jogo lá na frente. Por isso que a discussão é boa agora. Se o Cruzeiro passar, encaminhou bem, e se o Corinthians passar, também encaminhou bem, vamos ter esse confronto lá na frente. Mas muda de figura. Então, lá Porque na frente... pós-brasileiro, você já definiu a sua situação. Isso. Se ela tiver definida antes da última rodada, você fala assim, bom, tá aqui nesta faixa da tabela, não vai subir muito, não vai... Tá bom, você pode já condicionar... Começar a preparar para esse confronto, perfeito. E é outra conversa. E onde eu quero chegar aí? Vamos lá. Este lá na frente, imaginamos vale que o Yuri Cruzeiro Alberto também. vai estar ok, que o Memphis vai estar ok, que o Garro deve estar numa forma muito melhor, deve estar ok também. Mas você tá falando pro jogo com o Cruzeiro? Se acontecer esse jogo contra o Cruzeiro, que é o que ele está pegando contra o como Cruzeiro referência. Ou contra o Atlético, né? Por isso que eu deixei claro aqui. Isso que eu deixei claro aqui. Cruzeiro no Mineirão. Por isso que eu deixei claro. Se o Cruzeiro passar, se o Você Corinthians sabe que passar. esse discurso já está no vestiário do Atlético Mineiro no próximo jogo contra o Cruzeiro, Mas não né? pode estar no discurso que eu nem falei Porque isso. você vai levar. Eu nem falei isso. Mas vai ter um recorte. Você nunca fizeram, você não conhece? Recortar, recorta. Já fizeram recortar, negócio. Negócio é engajamento. Negócio é Seria engajamento. ótimo, aliás, eu contrataria o Jean Oddi para recorte se tiraria o treinador né? Porque se o Jean Oddi conseguir dar jeito, né? Só na base do recorde. Perfeito. Estímulo. Vai ter que ganhar mais. O William falou de vocês. Você Vai não ter que precisa cobrar. nem ir lá, você só... Vai ter que cobrar. Porque você está colocando na condição do Cruzeiro ser o adversário. Se for Cruzeiro. Então, assim, vamos supor que está todo mundo recuperado. O recorte já tá no né? vestiário. Todo mundo recuperado. Eu te pergunto. Aí, com todo mundo recuperado, você olha, Memphis à disposição, Garro à disposição, Yuri à disposição. E você deixa Ele esses vai caras no escalar banco? os caras. Ele vai botar o Memphis, vai botar o Yuri, vai botar o Garro, vai botar todo mundo. Talvez o Vitinho. Os se quatro, tiver não. condições. Eu também acho que os quatro seria muita ousadia. Mas a discussão que eu demais. estava propondo é exatamente essa. Se a prudência competitiva manda o contrário. Sabe por que ela não eu sei manda? que o torcedor não vai gostar de ouvir isso, mas talvez... Mas a prudência competitiva põe esses caras no banco? Mas sabe por que ela não manda? Dependendo do nível de qualidade do adversário, sim. Mas aí No ele... caso, se fosse um Cruzeiro... Sim. Mas aí eu acho que se ele perde o precisa jogo, pois ele tá é. na rua, Não, pois é. ele precisa ganhar para Mas manter o aí, emprego. gente, assim, o que eu acho, Rafa, é que assim, a gente precisa olhar para o que Olha esses que a gente caras... está olhando lá para dezembro já. Não, porque esses caras têm entregado também. Então, acho que concordo. assim. E aí, quando eu falo, você falou da questão afetiva da eliminação do Palmeiras, mas não é só a questão afetiva, né? Eu acho que assim, é uma questão de constatar que este time foi capaz de eliminar o Palmeiras, que era favorito no confronto, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, portanto, na teoria, até mais forte, tanto do que Cruzeiro, do que como Atlético. Então, por que você vai olhar e vai dizer, ah, não, agora eu vou tirar? Primeiro que, assim, tecnicamente, esses caras são tão bons, e a diferença deles é tão grande, por mais que eu entendo quando você fala que quem entrar vai dar mais combate e tudo mais, mas a diferença é muito grande do ponto de vista técnico. Então eu acho que não tem jeito. Estes caras vão jogar. Sempre lembrando, Carrilho está fora e pode ser até ali que ele ganhe na combatividade em relação ao quarteto... Não vou falar mágico. Quarteto mágico? É sacanagem. Fantástico. Quarteto fantástico do Fabuloso. Então pode ser que ele use essa peça para ganhar no combate. Aí eu compro a ideia. Porque nos outros três você não tem como Contra mexer. o Você não vai Palmeiras- deixar de escalar nem o Memphis, nem o Garro e nem o Yuri. Contra o Palmeiras aconteceu. André Risque faz comparação entre Guinegão e campeão do mundo. Em grande fase com o Corinthians, o jovem Guinegão marcou o gol da vitória contra o Atlético Paranaense nesta quarta-feira, em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. O jornalista André Risque, do Grupo Globo, após o apito final na Arena da Baixada em Curitiba, o apresentador utilizou seu perfil na rede social para compará-lo com o Viola, campeão do mundo com a seleção brasileira em 1994. Ele postou assim, ó: "Sou velho, vi o Viola começar no Corinthians, mirando, dando carrinho para fazer gol. O Guinegão é um flashback para mim, mas aguém?" Paulo Sérgio Rosa, o Viola teve passar pelo Timão entre 1988 e 1995, com 105 gols em 283 jogos. Então, aspirante, o atacante precisou jogar a final do Campeonato Paulista de 1988 contra o Guarani,
no lugar do titular, Edmar, e na prorrogação fez o gol do título alvinegro. O Guinegão tá jogando muito mais bola do que, por exemplo, jogadores que ganharam um salário extremamente alto, como o Hector Hernandes, que marcou 2 gols antes de passar pelo Corinthians. E o Guinegão, em 3 jogos como titular, marcou 3 gols, né, fiel? Pra você ver como é que é. Na minha opinião, o Guinegão tem tudo para ser um grande jogador e ser um goleador nato aí no Corinthians e dar muitos frutos ainda pro timão. E a sua opinião, hein, fiel? Você acha que o Guinegão tem futebol ou se parece aí com o Viola, campeão do mundo em 1994? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, se você concorda aí com André Risk. É nóis, fiel. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e de se inscrever no canal. Um abraço.